Eu gostaria, Luiz Flávio, você dirige a oração do Pai Nosso para nós e abençoa a reunião? Por favor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor voltou com o sol. Tantos dias que a gente não vê o sol. Que o Senhor nos abençoe agora com a tua palavra, Senhor. Unge o João, Jesus, para que ele possa transmitir com sabedoria, com graça, com unção, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Amém. Faz mesmo chover do teu maná espiritual agora sobre esse lugar, Senhor. Venha nos conduzir, Senhor, e venha trazer também aqueles que não vieram, amém, por algum motivo. Amém. O Senhor, de alguma forma, Senhor, nos traga aos domingos, que haja uma fome espiritual por ti, Senhor. Pai, que haja também compromisso, que haja muita graça do Senhor, para trazer aqui, Senhor, aqueles que nós queremos que a tua palavra os alcance. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Bom, abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 5, no verso 38 ao 43. São os dois parágrafos que ficou faltando do nosso mestre Bernardo, semana passada. 38 a 40, né? Antes do Bernardo ler para nós esse primeiro parágrafo, a vingança, eu queria dizer o seguinte: tudo que for falado aqui da palavra de Deus, e se eu compartilhar, eu estou pensando em compartilhar um testemunho só, é para a glória de Deus. É uma honra estar aqui nessa posição, não importa quantas pessoas estão aqui. Jesus tinha 12 e esses 12 revolucionaram o mundo. Eu creio que tem gente suficiente aqui que já pode virar essa cidade de cabeça para baixo. Então, assim, a influência de vocês, a autoridade que Deus deu a vocês, a nós. Então, a palavra de Deus, Deus tem compromisso é com a palavra dele, não é com o homem. Então, nós vamos ministrar a palavra aqui e tudo que fizermos seja para a glória de Deus. Amém? Amém. Yeshua, Jesus, não veio abolir e revogar a lei do Antigo Testamento, mas cumpri-la. E mostrar que o propósito de Deus por trás da lei era a expressão de misericórdia e sua proteção, e não de vingança. Nós somos dados muito ao lado negativo, de vingar. Podemos ver isso no final do capítulo 5, olho por olho e dente por dente. Bernardo, você poderia nos conduzir aí a leitura da 38 ao 42? Mateus 5, né? Mateus Isso, 5. capítulo 5 de 31. Mateus, verso 38 ao 42. Ouviu-se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Amém. Aqui, o próprio Senhor Yeshua, ele nos ensina que não é para nós pagarmos com a mesma moeda. Ou seja, fizeram mal para você, uma injustiça contra você, te ofendeu, nós devemos abrir mão dos nossos direitos. Uma das coisas que eu aprendi logo que fui para Jocum, nos anos 80, era início, a gente tinha que construir os tijolos, fazer a construção e ainda pagar um salário mínimo para trabalhar de escravo. E receber chute na porta, palavrão, grito aos berros, maltratado. A gente tinha que cavar o poço para tomar a nossa água. Graças a Deus eu peguei um brejo lá e
Arranquei o couro das minhas mãos, não sabia capinar, e campinei, matando cobra e tudo. Fizemos uma horta lá que sustentou 300 e 400 pessoas, estavam passando fome. Estou contando isso para a glória de Deus, que eu engoli sapo. Eu nunca falei isso publicamente, primeira vez que eu falo, para honrar meus líderes. Nunca falei mal deles, não falei nome, não vou falar nome aqui, mas a gente engoliu muito sapo. E eu aprendi, foi nessa época, que o último prego que Deus queria bater aqui e não soltar, me pegar na cruz para me morrer de vez, era isso. Não pagar na mesma moeda, não revidar, não se vingar, não justificar, é ficar na cruz, morrer. Porque aí Deus ressuscita e glorifica. Então abrir mão. É o que Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele não levou aquela ofensa a nível pessoal. Ele aprendeu a renunciar, morreu para si mesmo, se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão dos seus direitos e não revidou na mesma moeda. E é o que ele está ensinando aqui para a gente. Vamos bola para frente. Simão, Rabino, lê para nós o seguinte, do 43 ao 48, por favor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém. Obrigado, Simão. Yeshua nos ensina aqui, e ele nos deu o exemplo de vida, de amarmos até mesmo os nossos próprios inimigos. Vemos isso no próximo parágrafo, né, que é esse parágrafo, né? Mas mesmo em face de uma morte horrenda na cruz, Yeshua ainda intercedeu por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Acabei de falar. Essa atitude de Jesus, ela demonstra para nós que o amor e a misericórdia de Deus estão sempre alinhados, sempre, eu vou falar, interligados com a sua justiça, e não podemos separá-lo. Se vamos representá-lo aqui na terra, nós temos que praticar o amor e a misericórdia junto com a justiça, porque se nós formos só justos, a gente pode errar e virar um ditador, ou alguém, um carrasco, alguém, né, insensível, e poder fazer mais estrago do que a própria justiça. Vamos viver de uma forma justa. Todos nós pedimos perdão a Deus. Isso é interessante, né? Às vezes pecado cabeludo. Mas será que nós estamos liberando perdão da mesma facilidade, da mesma forma que a gente está pedindo perdão para Deus? Das nossas dívidas, das nossas ofensas, dos nossos pecados, dos nossos deslizes, né? O cara chega para a mulher e fala assim: ah, eu adulterei, você me perdoa. Ele chega para Deus: oh Deus, me perdoa, eu adulterei, foi só uma vez. Poxa, o que é isso? Falta de respeito, quebrou uma aliança, um voto, quebrou tantas coisas, e agora chega assim na cara de pau: ah, eu pisei na bola, me perdoa. Você restaurar uma confiança é igual você pegar um vaso de cristal, é quase que impossível. Então, às vezes as pessoas hoje levam de uma forma muito leviana, muito religiosa, pede perdão para Deus para coisas assim grandiosas, mas é igual aquele exemplo que Jesus citou, né? O cara que estava devendo o rei, né? Chegou lá: ô rei, me perdoa aí, tantos milhões e tudo, mas quando chegou um servo lá que estava devendo uma mixaria, ele foi carrasco, mandou botar o cara na prisão que pagasse até o último centavo. Então, assim, Deus está nos ensinando aqui que se a gente
entrega os nossos direitos para Ele, a gente se humilha e é submisso, a gente aprende com Ele a ser misericordioso, que é dar ao outro aquilo que ele não merece. E às vezes isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto, porque as pessoas cobram da gente. E se a gente vai ser sal e luz lá fora, a gente tem que se parecer com Jesus, tem que se parecer com Deus. Porque Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso exemplo maior. Então, nós temos que nos esforçar para sermos parecidos com Ele. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Vamos bola para frente. E é isso que Yeshua estava tentando corrigir. Quando ele veio, os fariseus estavam tão rígidos em cumprir a lei, principalmente guardar o sábado e tudo. Mas, quando caía um boi deles no buraco, eles iam lá tirar na hora. Não pode trabalhar não. O outro lá, que é isso, não. Mas quando era o boi deles, ou alguma coisa deles, entendeu? Aí assim, como é 2 pesos, 2 medidas? Não. Ou é ou não é. Se ensina ou não. É o que diz a palavra. Então, o que Jesus estava tentando corrigir é que a gente tem que ser justo, tem que usar a justiça, mas temos que ter a misericórdia, que é dar ao outro o que ele não merece. E o amor. O amor é você se colocar no lugar daquela pessoa e poder servir. Então, a gente precisa aprender a amar, perdoar e exercer misericórdia. Vamos mais para frente. Eu vou pedir o Luiz. Peraí. 6, né? O capítulo 6. Você poderia ler de 1 ao 4, Luiz, por favor? Tem a continuação das bem-aventuranças que o nosso mestre Bernardo ministrou semana passada. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Já no capítulo 6 do livro de Mateus, que o Luiz acabou de ler a introdução aqui, do 1 ao 4, o que se segue é a continuação do ensino, o exemplo de Yeshua sobre como se relacionar com Deus e com o nosso próximo. E quais devem ser nossas prioridades, de acordo com os valores, princípios do reino de Deus. Sendo que toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra escritura traduz o grego grafê, com PH, que significa escritos. Esse termo, para o povo judeu do primeiro século, tinha um significado especial, que se referia especificamente ao conjunto de escritos que formam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa palavra é usada pelo menos 55 vezes no Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento fala da inspiração da Escritura, isso implica na afirmação de que todos os escritos do Antigo Testamento são a palavra de Deus em forma escrita. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele tinha em mente principalmente os escritos do Antigo Testamento, porque o restante da Escritura, o Novo Testamento, ainda não tinha sido completado até o fim do primeiro século. Isso quer dizer que quando Paulo escreveu essas palavras, o Novo Testamento ainda não existia como uma coleção completa, assim como já era o Antigo Testamento. Yeshua, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, nos ensina a nos relacionarmos com o Criador de uma forma íntima, Abba, Pai, de uma forma pessoal. E através da prática das boas obras, como o Luiz acabou de ler,
alguém fala assim, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, diz a palavra. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós estamos vivendo uma apostasia nas igrejas evangélicas, vamos falar assim, do meio que a gente saiu, horrível. Desde 30, 40 anos atrás, lá onde nós frequentávamos, ô irmão, vai na bênção, o cara, uma Mercedes ali na porta, tudo, e o cara com a camisa toda cheia de buraco, chamavam ele de profeta lá. Sabe o que eu fiz no mesmo dia? Fui lá no meu guarda-roupa, peguei as melhores camisas que eu tinha e dei para os missionários também lá no seminário da PNL. Eu falei, eu vou dar exemplo, eu quero é dar exemplo, chega de hipocrisia, que Deus te abençoe, e o cara está passando fome, não tem roupa para vestir. Que amor é este? Então assim, o cara pregava no púlpito lá no domingo à noite, eu corria no domingo de manhã já na banquinha de revista lá evangelizando, e já pregando, e já fazendo, sustentando 22 missionários lá em Jocum. Depois, 3 anos e meio na banquinha de revista, Deus me levou para ser um deles. Aí fui para Colômbia fazer... Ô Estela, traz um copo d'água para mim, por favor. Hoje tá ligado, vai? Tá. Mas tá seco aqui, não tá? Bom, então, o que o Luiz acabou de falar, lendo a palavra, foi que a gente deve procurar agradar a Deus e fazer o que agrada a Deus sem querer aparecer. Deus está vendo. E Ele vai nos recompensar pelo que nós fazemos no secreto. Então, a glória toda para Ele. Por exemplo, eu queria dar um testemunho para a glória de Deus aqui, que eu nunca falei publicamente em 42 anos. Vocês são privilegiados, ó, poucos escolhidos, tá? Deus falou para mim compartilhar hoje. Nunca falei publicamente. Como começou tudo? Vou ser bem breve, vou resumir bastante. Quando me converti, eu estava trabalhando no cartório, tinha meu carro do ano, Fiatzinho a álcool, tinha uma noiva, tinha 2 namoradas em outras cidades. Essa parte eu já falei para vocês dois. Para a glória de Deus, converti lá no curso Confins da Vida, na primeira batida da Raul Soares, atravessando a rua, já no mesmo dia, já terminamos aquele noivado ali, ela ficou me esperando por 3 anos, tadinha. Eu já era outro homem, eu saí dali outra pessoa, no dia 7 de fevereiro de 1981, no dia 8, lá na Central, no domingo, tinha um texano pregando lá, e eu fui lá na frente, o Ivan estava do lado dele. Depois de 3 meses, o Ivan me batizou, fiz a clássica Tecumes lá com o seu Wilson e tudo. Passei o processo todo, mas eu pedi o Ivan, me discipula. Não, eu tenho uns irmãos aqui que é muita granfina, eu não quero saber a motivação dele não, mas ele escolheu os caras lá. Quem cuidou de mim foi o Paulinho Botrel. A gente ia na rua evangelizar. Depois ele foi para a tribo. Ele me discipulou. Para a glória de Deus. Mas aí, eu fui entrar na minha... Eu tinha completado 1 ano de Belas Artes. A mãe do Bernardo, Soraya... Sara Ávila. Era diretora lá no Palácio das Artes. Eu estava na segunda etapa de medicina, segunda etapa de medicina. Deus falou, larga tudo, larga o cartório, larga a faculdade e me segue. Quando eu chego lá para despedir lá na escola de Binhar, estava um círculo, metade desse aqui, de estudantes, e uma mulher nua, no meio, para a gente desenhar. Falei, é isso mesmo, a última vez que eu apareço aqui. Tranquei minha matrícula. E aí eu fui tomar aula, porque eu gostava muito de pintura e fotografia, com um irmão lá da Central conosco, o Gonzalo, do Uruguai, uma família de uruguaio. Ele era diretor de uma... Para a glória de Deus isso tudo. Eu nunca contei isso para ninguém, mas vocês vão entender como é que nós chegamos a tirar as crianças de rua depois. Tudo começou aí, pequeno. O que eu estou passando para vocês aqui são sementes, igual da Câmara, que leva 40 anos para produzir. São sementes de fé que eu vivi, que eu experimentei e paguei um preço alto.
Mas essas sementes geraram um milagre de salvação de centenas, se não milhares de pessoas. É o que eu estou passando aqui. Tudo começa pequeno. Não desprezeis os pequenos começos. É Amós, né? Fala. Então, ele foi dar aula para mim em particular. Que ele pintava com espátula linda. Tinha um cara lá na Feira Hippie que fazia uns barcos lá com espátula, uma rapidez. Eu era apaixonado com aquilo. Eu queria aprender esse trem. Mas minha mão não obedecia. A minha imaginação era tremenda, mas minha mão não obedecia. Ele estava me ensinando lá. E um dia lá numa aula lá, ele parou tudo. Os olhos dele já com um pouco de lágrima. Falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, João, desculpa, você está pagando aqui para mim te dar aula. Ele era diretor de uma fábrica de tecido, que ele que criava os moldes para imprimir nos tecidos. Naquela época, nos anos 80, vendia muito tecido. Hoje as pessoas compram a roupa pronta. Né? Aí o Gonçalo falou assim, João, é o seguinte, eu não estou aguentando. Você sabe, minha família toda é do Uruguai, eu sou diretor lá e tudo. E eu estou com um irmão que veio aqui na Bahia, recebeu o passe de uma mãe de santo lá, negra, ele é bem branquinho. E essa mulher amarrou ele no mundo espiritual, separou ele da esposa dele, uma família perfeita, linda, trouxe ele para o Brasil, casou com ele e a mulher, ela fica possessa, e eu fui lá ver, com mais de 10 entidades diferentes, voz de criança, voz de velho, voz de homem, voz de tudo, um para-raio de demônio. Eu fiquei assustado. E ela manda nele, e ela manda ele espancar o filho dele. O filho dele não aguenta de tanto espancamento. Uma gracinha de criança de 11 anos, Arthur. Ele está na rua hoje, ele é o mascote, porque ele é muito educado, uma família de classe média. Ele aprendeu com a outra família, né, a mãe dele, o pai, a ser educado, uma boa aparência. Ele é o mascote de uma gangue que trabalha naquela favela do Perrela, que não existe mais hoje, onde tem um supermercado lá perto do Hospital das Clínicas. Ele fica lá, me ajuda. E Deus, naquela semana, gente, falou assim, você vai ajudar as crianças. Eu era novo convertido, 21 anos. Aí um dia eu cheguei para pegar uma coisa lá na banca de noite lá, de banca de revista, minha livraria evangélica, tirei pornografia, botei os livros evangélicos, evangelizava 150 pessoas por dia, no mínimo 8 se convertia, a gente dava um folheto para ele, porque era de tudo que era cidade, passando ali na Praça 7. Naquela época não tinha aquelas livrarias, nem shopping, sempre estavam construindo um shopping BH, o primeiro shopping, não